Bom dia a todos! Chegando aí o Enem, primeira fase, onde várias questões de ciências humanas estarão presentes e é bom a gente se dedicar a ter o contato com as questões. Tenho aqui para vocês 20 questões no estilo. Vamos a elas. A primeira questão, durante os Jogos Olímpicos, era proclamada a trégua geral e todos os combates entre gregos deveriam cessar. Os jogos se transformaram então no símbolo da luta entre as cidades pela via pacífica. No sétimo dia, realizaram-se as cerimônias de encerramento. Um cortejo descia do Altes, formado pelos juízes, pelos vencedores das provas, pelas autoridades de Elis e de Olímpia, e pelas delegações seguidas pelas estátuas ou deuses carregadas ao som de flautas e cânticos. O arauto anunciava o nome, a pátria e o desempenho dos vencedores diante de uma estátua de Zeus. Hecatombes, sacrifício de 100 animais, eram oferecidas a Zeus. Um banquete reunia os membros do Senado, os vencedores e as personalidades. Os olimpionicos, participantes dos jogos, ofereciam sacrifícios. Foi retirado de um texto de Violani, Vanoviec, e o enunciado da questão já pede o seguinte. A questão pede que você diga, faça uma comparação entre o passado e o presente. Em relação aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, os atuais. Gente, a resposta certa dessa questão é a letra B, porque a trégua bélica ela ainda existe. Nós não temos tempo de comentar opção por opção, mas o candidato ele já tem que ter uma sensibilidade e uma noção de como funcionam os Jogos Olímpicos hoje, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem esse interesse de preservar a paz. Então, uma coisa que ainda tem em comum é a trégua bélica, que, como o texto diz, já existia no passado. Então, letra B de bola. Segunda questão. Democracia, algo tão valioso para nós, é um conceito surgido na Grécia Antiga. Por cerca de um século, a partir de meados do século V a.C., Atenas viveu esta experiência única em sua época. Democracia em grego quer dizer poder do povo, a diferença de poder de um, a monarquia, ou poder de poucos, a oligarquia. Texto aí de Pedro Paulo Funari. Então, nós temos que ver o seguinte. Nessa opção, democracia é um regime político em que, por princípio, o poder é exercido pelo povo. A exemplo de Atenas, o Brasil também adotou um regime democrático. Entretanto, vamos fazer essa comparação entre Atenas e o Brasil de hoje. Gente, em Atenas, poucos eram considerados cidadãos. As mulheres estavam excluídas da cidadania, os escravos também e os estrangeiros. Os poucos cidadãos, os poucos que eram considerados cidadãos, eles exerciam uma democracia direta, sem nenhuma representação de político. Eles mesmos decidiam as coisas. Essa é a diferença. Então a letra C aqui contempla isso. A letra C diz: em Atenas a democracia era direta por meio da participação dos cidadãos, e no Brasil é indireta, intermediada por políticos. A gente elege nossos representantes que vão votar nas propostas, nas medidas, tem uma atuação lá no Congresso que teoricamente nos representa. Terceira questão. Lei-se em Dionísio de Halicarnasso. A plebe saiu de Roma e retirou-se no Monte Sagrado, mas os patrícios continuaram sozinhos na cidade com seus clientes. E mais adiante, a plebe descontente
recusou alistar-se. Os patrícios, seus clientes, tomaram as armas e fizeram guerra. Esta plebe, muito distinta dos clientes, não fazia parte, pelo menos nos primeiros séculos, do chamado povo romano. É um texto de Fustel de Coulanges, no seu famoso livro A Cidade Antiga. Aí vamos ver o que a questão está pedindo. O poder de negociação e as conquistas sociopolíticas da América crescia em decorrência de sua expansão militar. O fortalecimento dos plebeus possibilitou, entre outras conquistas, nesse contexto do Império Romano, gente, a luta que a plebe estava tendo para com os patrícios conseguiu alguns avanços, mas pouca coisa. Então a questão que o aluno tem que ter a sensibilidade e o bom senso e lembrar do que ele estudou em Roma, que ele deve marcar, é a letra A. Os plebeus eles conquistaram o direito de eleger e ser representados pelos seus magistrados. Foi o que eles conseguiram de mais destaque naquele momento. Vamos agora para a quarta questão. Essa caiu em 2021, no Enem de 2021. Desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e igualmente a dos citadinos, de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos ouvintes uma mensagem acessível a todos e aí as opções dessa questão são as seguintes. Sim, aí continuando aqui, simultaneamente enobrecendo a língua vulgar para através do seu uso na religião. Aqui, vamos ver o que a questão está pedindo. O comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja, com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelos que mais incomodava a igreja nessa baixa idade média eram os movimentos heréticos. Então também é correto. Os movimentos heréticos estavam fazendo críticas às igrejas. A igreja católica estava tendo práticas que não eram condizentes. Questão 5. Caiu no Enem, PPL 2018. Texto 1. É da maior utilidade saber falar de modo a persuadir e conter o arrebatamento dos espíritos desviados pela doçura da sua eloquência. Foi com este fim que me apliquei a formar uma biblioteca. Desde há muito tempo em Roma, em toda a Gália, na Germânia e na Bélgica, gastei muito dinheiro para pagar a copistas e livros, ajudado em cada província pela boa vontade e solidariedade